Querido professor, nós estamos muito felizes. Aliás, a sua carga foi muito pesada e ainda está sendo. Mas eu sei que você faz tudo com muito carinho, com muito amor, com muito dinamismo e tem feito a diferença na vida de cada adolescente. Hoje eu estou aqui numa classe de adolescentes. Essa classe está fechada praticamente há um ano. E a gente pensa assim, nossa, que difícil, que complicado ficar longe do nosso adolescente. Realmente é. Mas esta classe, eu vim aqui justamente para isso, para dizer, eles não pararam, eles continuaram firmes e mesmo à distância, eles continuaram com esse senso de família tão importante e tão gostoso e tão necessário para cada adolescente. Este lugar, ele representa amor, fraternidade, companheirismo, unidade. E isso a gente não pode perder. Então eu não sei se sua igreja já vai estar aberta ou não, mas o que está aberto mesmo é o seu coração, para aquecer os adolescentes, para transformar a vida deles e para ajudá-los a colocar foco em Jesus e viver para Jesus. Eu li esses dias a história de Henry Ford, achei fantástica a história dele, sabe por quê? Porque a história dele mostra lá no comecinho, quando a sua mãe o viu mexendo nos equipamentos, primeiro que ele destruía, entre aspas, né, tudo, ele desmanchava as coisas, mas daí não tinha equipamento para montar, e a mamãe pegou suas agulhas de crochê, de tricô, até essas alfinetinhas se tornaram pinçazinhas, e ele começou reformando relógios das pessoas, e foi muito legal. O que eu aprendi com essa história? Ele se tornou depois um grande fabricante, vamos chamar assim. Mas o que é importante saber? Que mesmo sem ter ferramentas, a sua mãe providenciou as ferramentas para que ele tivesse desenvolvimento. Então, meu desafio para você, professor, coordenador, é que você forneça as ferramentas para o desenvolvimento, para o crescimento do adolescente. E lógico que eu vou mostrar algumas ferramentas, né? Esta é a principal, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela traz coisas incríveis. E tem vários modelos diferentes, linguagens diferentes. E não subestime o seu adolescente. Ele gosta de coisas profundas, ele ama estudar Apocalipse. Então comece a estudar. Essa daqui, só vou fazer uma propagandinha, né? É aquela Bíblia que fala-se de Bible Journaling. Na realidade, ela é um pedaço Bíblia e deixa um espaço para que você, vou mostrar um que não está feito ainda, um espaço para ter desenhos, para o adolescente poder escrever e através disso já vira uma ferramenta, sabe por quê? Porque o seu adolescente, a sua menina adolescente, ela pode convidar colegas e eles começarem a fazer juntos. Então estudam um texto bíblico e daí eles fazem o desenho. Além desta Bíblia que tem esse formato, tem esta Bíblia aqui e ela é do famoso lettering. Você fala, nossa, tudo difícil. E ela, inclusive, já vem com algumas coisas prontas. Basta que eles pintem os desenhos, que eles moldem aqui. Então, para facilitar, querido professor, a gente precisa dar ferramentas úteis para que eles se desenvolvam. O que mais que o adolescente precisa? Planejamento. E depois nós vamos ter aqui uma rotina de classe, algumas coisas que vocês vão ver para que você possa retomar agora com muita força e garra. Mas como que você vai fazer? Olha o calendário e veja, nós vamos estar aí em 3 meses, o que é necessário, o que eu posso fazer? Incríveis coisas para esses adolescentes. Então pense assim, eu tenho todos os sábados pela manhã. Além do sábado pela manhã que eu reúno a minha base, o que mais eu vou fazer? O que eu posso inserir para os sábados à tarde? E o que eu vou fazer para o sábado à noite? Porque, sabe, eles são sua família agora. E a gente gosta de reunir família, então tem que planejar. Dá para fazer uma pipoca? Dá para mandar pipoca nas casas? Ou dá para se reunir? Eu não sei a sua realidade, mas o que eu sei é que o seu adolescente, além do sábado de manhã, que é assim, um banquete especial, ele precisa de inserções. Sábado à tarde, um momento de ensaio, um momento de atividade espiritual, um momento de visitação. Eu não sei, mas você vai pedir para Deus e Ele vai te clarear para que você possa realmente fazer muitas coisas para o seu adolescente.
E sábado à noite, lazer, jogos, brincadeiras, até um filme legal vocês podem assistir. E sabe o que mais? Você precisa pensar, o que eu faço para sexta-feira à noite? E daí você fala, lógico, um PG, um pequeno grupo. Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre como inserir esse PG para torná-los família. Tá dando para entender? Essa comunidade, adolescentes, a geração teen que você tem em suas mãos é a sua comunidade família. E ele precisa se sentir assim, aceito, amado. E ali ele vai desenvolver a sua identidade, quem é ele. E ele vai descobrir as suas responsabilidades e todo o seu futuro. Mas começa com você, dando as ferramentas, fazendo o planejamento. Daí você fala, nossa, tem coisa sexta-feira à noite, tem sábado de manhã, sábado à tarde e domingo. Também dá para fazer algumas coisas e durante a semana. Então nós podemos fazer muitas coisas pelos adolescentes. O que mais a gente precisa, tá? Então vamos lá. Você já deu as ferramentas, equipou sua equipe, você planejou o que vai fazer, em seguida desenvolve esse senso de amor e de carinho. Como que um professor faz isso? Com ligações, com muita oração, com conversa com os pais, vendo a real necessidade deste adolescente e ajudando para que ele possa entender essa dinâmica do mundo que nós estamos e principalmente ele possa se aprofundar nas coisas de Bíblia, de Deus e amar apaixonadamente. Sabe, quando a gente recebe um filho em casa, a gente ama do jeito que ele é. E eu quero que você aprenda a amar o seu adolescente do jeito que ele é. Porque ele é, assim, o especial. Então, ame apaixonadamente, mas se doe para que ele possa ter um desenvolvimento pleno, harmônico e principalmente porque você tem um foco na vida eterna que é o destino para ele, tá bom? Isso é muito importante e muito especial. A Associação Paulista do Vale preparou. Porque você fala assim, mas como? Vai pendurar figurinhas? Então, tem incentivos especiais para os adolescentes. E também nós vamos ter um novo formato de como fazer e planejar para que eles se sintam a geração especial. Então é um programa dentro da base que você pode fazer com os adolescentes. E o que mais? Nós vamos falar um pouco de pequenos grupos, nós vamos ter dicas de outros professores, de outras bases, para que você possa ver o trabalho que eles estão fazendo, se inspirar e também nos ajudar para que na próxima vez a gente tenha assim uma gama de ideias e sugestões de como trabalhar com adolescente. Eu espero que você continue firme, animado e que você possa trazer esses adolescentes que estão assim, iludidos no mundo de luzes, mas sedentos pela palavra do Evangelho, que você possa trazê-los aos pés de Jesus. Esse é o nosso anseio, com muito carinho. Eu espero que você continue firme nesse trabalho. E muito obrigada por seu esforço. Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou o Elmer Barbosa, sou diretor da Maranata para o Peru. Estamos aqui coordenando os projetos de construção de igrejas e escolas. Eu estou na obra agora, a gente está durante a pandemia, então aqui é tudo obrigado ter máscara, a gente ainda está um pouquinho mais estrito que a situação aí no Brasil. E eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui. Nós estamos construindo essa igreja porque essa comunidade é muito carente. E a igreja tem locais assim ao redor de todo mundo. A igreja adventista precisa muito de locais assim. E aqui são nossos trabalhadores terminando o dia. Mas eu queria dar uma mensagem para vocês. Apesar de tudo isso, de tudo que está passando nesses dias, existem grandes oportunidades de missão. Vocês podem ver um pouquinho da vizinhança aí, uma região bem carente. Existem bonitas oportunidades de se fazer missão ao redor do mundo. Eu comecei com 20 anos, tive a oportunidade de viajar até a África, em Moçambique. Fui convidado pela Maranata, através da igreja, a passar um ano como voluntário. E só para vocês saberem, quando eu saí do Brasil naquela época, nunca tinha voado de avião, com 20 anos de idade. Hoje é muito mais comum, há 14 anos atrás não era tão comum assim. E desde que eu comecei, meu horizonte era muito pequeno, meu mundo se limitava à cidade onde eu vivia, a tudo que estava ao meu redor, né?
Deus expandiu o meu mundo para algo muito maior. Tive a oportunidade de conhecer 49 países, trabalhar em mais de 15 países com a Maranata e a oportunidade de aprender e ver a necessidade em todo o mundo. E quando a gente se dispõe, se coloca nas mãos de Deus para ajudar, Deus nos usa de maneira poderosa e a gente tem muito a ganhar. Você talvez está pensando e quer começar alguma coisa em missão, quer participar mais. Talvez na pandemia é um pouco mais difícil sair, fazer alguma coisa, mas eu queria convidar você a dar um passo em fé e fazer a sua parte. Existem grandes organizações como a Igreja Adventista, a Maranata. Se você não conhece o nome, esse é o nome da Maranata, que tem projetos de voluntariado ao redor de todo mundo. Você pode buscar um desses sites, talvez você vai ter que pagar alguma coisa, não tenha medo, se coloque nas mãos de Deus, Ele pode dar os recursos, converse com amigos, com familiares, crie um projeto para levantar recursos. Você pode fazer muito mais do que a sua oferta, que é muito importante, vai chegar em lugares que você talvez não vai poder, mas seria muito legal que você também fosse a esses lugares, né? Se você quer fazer alguma coisa na internet, você tem redes sociais, quer compartilhar, entre em contato com pessoas da igreja em outros locais, aí através do Facebook, pergunte as necessidades que eles têm na região, compartilhe isso de maneira genuína, as pessoas vão acreditar em você e vão apoiar. Você pode fazer muito mais se colocando nas mãos de Deus do que você imagina. E eu queria deixar para você esse convite, a simplesmente se entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele pode usar você para fazer grandes coisas em sua missão. Abraço, até mais. Olá, eu sou a Dori Curvelo, professora dos adolescentes da Igreja Adventista da Lapa, da Associação Paulistana. Me perguntaram o que eu faço para resgatar aqueles alunos que andam faltando na nossa classe. A nossa classe é bem animada, bem dinâmica, mas é normal que os adolescentes faltem às vezes, né? Por outros compromissos, por estarem desinteressados. Então, a gente tem algumas estratégias, né? Nós, na classe, fazemos eles participarem bastante, mas tem aqueles que não gostam de participar. Então, quando eu vejo que eles estão faltando, né, talvez seja por N motivos que a gente nem imagina. Então, a primeira coisa que eu faço é orar por eles. Eu oro frequentemente pelos meus alunos para que quando eu mande uma mensagem ou quando eu ligar para eles, o Espírito Santo possa tocar no coraçãozinho deles e que eles sintam vontade de estar presente na nossa classe. A oração transforma o coração de qualquer pessoa, principalmente dos nossos adolescentes que a gente ama tanto. E, em segundo lugar, nós temos um grupo da classe de WhatsApp. Mas no grupo, eles não se manifestam muito, viu? Então, o que eu faço? Como eu tenho contato deles, eu mando individualmente uma mensagenzinha. Faltou 1, 2 sábados, aí eu mando uma mensagem. Geralmente eu mando na sexta-feira, na hora do pôr do sol, desejando um feliz sábado, que no outro dia vamos ter a nossa classe às 9 horas da manhã, que ele está fazendo falta e que eu gostaria muito da presença dele, que ele não precisa participar, só ouvir. E geralmente, quando eles estão lá na classe, que eles entram, aí eu peço para ele ler um verso da Bíblia, eu peço tudo no privado, tá? Nunca eu exponho esses adolescentes ali, porque muitos deles são tímidos. E eu falo que se eles não quiserem participar, não tem problema nenhum. Então, assim, a minha dica é, ore por eles, né? Peça para que Deus dê sabedoria, porque com cada adolescente a gente tem que falar de uma forma, né? Tem adolescente que realmente aceita esse convite só por uma mensagem, tem aquele que há uma necessidade de uma ligação, tá com problema com os pais, tá com problema com namorados. Então, assim, cada um é cada um. Então, quando a gente manda mensagem, muitos deles respondem. Quando eles respondem, eu falo, tô sentindo sua falta, posso te ajudar em alguma coisa? Posso fazer uma oração por você? Então, assim, a gente vai resgatando. E muitos deles voltam, viu? Teve adolescente que já ficou 1, 2 meses sem ir. Quando a gente manda uma mensagenzinha ou faz uma ligação, eles acabam voltando para a classe. Espero que a minha contribuição tenha sido boa e que vocês tenham gostado das dicas. Tudo de bom para vocês e um bom ano pra gente. Tchau, tchau. Sou o Silvio da Igreja da Lapa, Associação Paulistana. A nossa classe da Escola Sabatina, ela funciona de forma virtual. Todos os sábados nós iniciamos a sala por volta de 10 minutos antes das 9. Colocamos ali um vídeo do YouTube para estar sendo projetado. Enquanto isso, os alunos vão entrando, vão acessando a sala. Quando dá 9 horas em ponto, nós fazemos a oração com quem estiver presente. Em seguida, nós
tratamos ali dos pedidos e agradecimentos, damos a oportunidade para os pedidos e agradecimentos e passamos então aí o informativo, que é uma adolescente responsável, que sempre está passando ali o informativo das missões. E na sequência iniciamos a lição da Escola Sabatina, que é toda passada por adolescente. Todos os dias da semana são passados pelos adolescentes, que eles escolhem durante a semana qual dia da semana que eles vão estar passando a lição. Os professores ficam somente como moderadores. Se houver a necessidade, no final da lição, nós fazemos ali uma aplicação espiritual. Em seguida, terminando a lição de sexta-feira, nós colocamos um videozinho também do YouTube, de 2 a 5 minutos ali, com a temática da semana que foi discutido durante a semana. Em seguida, fazemos a oração final e encerramos a Escola Sabatina. Talvez você esteja se perguntando como trazer o adolescente para a classe dos adolescentes, como fazer ele acessar a classe dos adolescentes. Não é fácil, né? Mas o que nós temos feito aqui? Nós temos uma lista de transmissão e antes mesmo do início da Escola Sabatina, antes mesmo do início do pequeno grupo ou dos estudos, né, dos grupos de estudos que nós temos aqui com os adolescentes, nós disparamos aí uma mensagem nessa lista de transmissão. E a gente tem percebido que ela tem surtido efeito, né? Tem trazido esses adolescentes aí para as reuniões que nós temos marcado. E outra coisa também, a gente sempre anota, né, aqueles que faltaram naquela reunião, na Escola Sabatina, e terminando a reunião, ou no dia seguinte, ou durante a semana, a gente manda uma mensagem: olha, senti tua falta hoje na reunião, senti tua falta na Escola Sabatina, né? Espero você na próxima reunião, espero você na próxima classe da Escola Sabatina. Isso tem surtido efeito, isso tem trazido resultado, né? Porque eles sentem que é uma cobrança e ao mesmo tempo eles percebem que foram notados, né? Que a tua ausência foi notada, e isso tem sido positivo. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui na nossa base. Vocês são especiais, vocês são presentes de Deus para a gente. Desejo a todos um sábado abençoado. Mais uma vez, que vocês recebam um abraço de Jesus. Vamos fazer um bate-papo, é isso, Ingrid? Isso mesmo. Nesse momento, eu queria conversar um pouquinho com vocês. A gente sabe que esse último ano tem sido um ano bem difícil, né? Em que a gente tem visto muitas pessoas adoecerem, algumas pessoas chegarem a falecer. E isso tem despertado medo, né? Em todas as pessoas. E eu queria saber de vocês como é que vocês têm lidado com esse medo da doença, medo da morte, nesses tempos difíceis que a gente tem vivido. Eu vou contar minha experiência com Deus e eu vivi bastante isso, porque no último ano a gente pegou Covid, a família inteira do meu pai, a família inteira da minha mãe, várias pessoas da minha família até morreram, meu tio morreu, minha prima morreu também, e aí meu pai pegou, quase morreu também, ficou muitos dias internado, e aí eu orei muito para Deus, li bastante a Bíblia, fiquei bem perto de Deus, e fiquei desesperado às vezes, né? Porque às vezes eu via no hospital meu pai internado, tomando injeção e às vezes chorando assim, porque é uma doença que a gente não pode brincar, sabe? É muito terrível essa doença. Então, essa é a minha experiência. Eu orava muito para Deus, eu lia bastante a Bíblia, eu tentava permanecer o máximo conectado com Deus para poder ele atender minha oração, né? Curar meu pai, curar minha família. Isso mesmo, Henrique. O fato de nós conhecermos a Deus, né, de termos um relacionamento com Ele, tem nos ajudado a superar esses momentos difíceis. E eu queria saber de vocês como é que a gente pode fazer para ajudar, como é que vocês têm feito, né, para ajudar os seus colegas, os seus amigos, que às vezes não têm esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, como é que vocês podem ajudá-los nesses momentos para que eles possam entender melhor o amor de Deus nesses tempos difíceis que a gente tem vivido? Eu acho que, assim como o Henrique falou, a gente sabe que tem Deus cuidando da gente, né? Então a gente busca ficar perto dele, busca se relacionar com ele, e a melhor forma da gente ajudar nossos colegas é mostrar o nosso relacionamento com ele. Através, do nosso exemplo, eles vão ver. E acho que a gente pode ajudar sim. Isso mesmo. E ao longo desse ano, apesar das dificuldades, né,
que a gente enfrentou, nós mantivemos a nossa classe, né? Todos os sábados, via Zoom, a gente manteve, e eu queria saber de vocês como é que o programa da base, né, da nossa base, tem ajudado vocês nesses momentos difíceis. É muito agradável todo sábado saber que a gente vai se encontrar, principalmente quando a gente está frustrado, a gente lembra das amizades, lembra do carinho que todo mundo aqui tem por cada um, e nós lembramos bastante de Deus quando a gente vem aqui para a classe, porque é o lugar onde a gente mais gosta de aprender as coisas de Deus. Isso mesmo, Rodrigo. E qual é a parte do nosso programa, da nossa programação, que vocês mais gostam? Eu, pessoalmente, eu gosto muito dos momentos que a gente fala sobre a nossa semana, porque além da gente compartilhar aquilo de bom que aconteceu, ou de ruim, até mesmo a gente tem um ombro para chorar, a gente sabe que a gente vai encontrar conforto aqui entre nossos amigos e até mesmo entre Deus. E se for para falar que tá tudo certo, a gente pode mostrar para outras pessoas que, ó, não tá dando tudo errado. Daí a gente pode trazer uma esperança também. Então a gente acha conforto e traz esperança. Isso. E a gente sabe que são muitas as dificuldades, né, de fazer uma classe funcionar pessoalmente, né, e online também é bastante difícil, né? Mas existem os pontos positivos disso daí. Muitas pessoas que não poderiam estar presentes na nossa classe, na nossa base, se fosse presencialmente, né? Através da configuração online, a gente pode fazer com que elas estejam aqui, pertinho, e participem com a gente. E durante esse ano, nós tivemos vários convidados especiais na nossa classe que participaram. E eu queria que vocês contassem aí quais foram os que vocês mais gostaram. Eu, particularmente, eu acho que o que eu mais gostei foi quando o Gustavo, que na verdade é o Matheus, que interpreta o Gustavo em Fora de Série, ele veio. E foi muito legal, porque era surpresa, e aí ele entrou na sala e eu fiquei, ué, o que ele tá fazendo aqui? Ele não é de Curitiba, só que como é pelo Zoom, deu para ele vir, e eu acho muito legal. Eu também gostei quando veio a dupla de irmãs, né, que é a Riane e a Rinara, e elas cantando junto, eu também achei muito legal, que a gente se anima mais para vir para a sala. A gente já gosta de todo sábado estar aqui, todo mundo junto, contando como foi a semana e aprendendo de Deus, e ainda tem os convidados que deixam tudo mais divertido. Gostei muito do pastor Werner Fritz que veio. Ele fez uma lição muito excelente, gostei bastante, e é isso. Eu achei muito legal que, como a Milena falou, isso incentiva a gente, né? Porque muita gente pensa, eu vou entrar na classe, tipo, toda vez as mesmas pessoas. Eu acho muito legal eles trazerem essas pessoas de fora, sabe? Pra gente ter esse conteúdo, não só do ponto de vista das pessoas que sempre estão aqui com a gente, mas sim das outras pessoas. Eu achei isso muito legal. E aproveitando isso que a Anne falou, essa questão de chamar convidados é uma coisa que ajuda muito a gente a perceber o esforço que as nossas professoras fazem, né? De chamar convidados diferentes, deixar a classe cada vez mais legal pra gente ter interesse em participar da base. Mas além dos nossos convidados especiais, né? Vocês também têm participado bastante da nossa base ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano, né? E eu queria saber qual a importância que vocês acham disso, da participação de vocês na nossa base? É muito importante a gente participar da base, porque às vezes quando é a mesma pessoa, quando não tem gente diferente, fica uma coisa muito monótona, e às vezes a gente fica cansado, aí entra no Zoom, nem abre a câmera, mas quando tem gente nova, ou até mesmo quando cada um aqui faz alguma coisa, fica mais interessante. Aí tem dia na base que a gente, faz a abertura, outro faz a oração, outro vem passar a mensagem musical. Isso é muito interessante, porque a gente se envolve e a gente fica com vontade de aprender mais sobre Deus e de vir mais vezes. Isso mesmo, foi muito bom ter essa conversa com vocês hoje. Nós sempre faremos o melhor para ver vocês pertinho de Jesus.
Nosso desejo é que Deus abençoe vocês ricamente, que diariamente vocês segurem na mão de Jesus e caminhem na direção do céu. Não tenham medo, tudo vai terminar bem. Em breve estaremos juntos, na nossa casinha, no alto do monte. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Olá, querido líder, querida professora, professor. Bem-vindos a mais uma trimestral da Escola Sabatina para os adolescentes. O terceiro trimestre de 2021 tem como tema Nos Passos de Jesus. E nós teremos durante esse trimestre a oportunidade de levar os nossos adolescentes a andarem ao lado de Jesus. Observando a história de homens e mulheres que se relacionaram com Jesus, nós os desafiaremos a também caminhar pertinho dele, a seguir os seus passos e a se tornarem verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Então, embarque nessa aventura e convide também seus adolescentes a andarem nos passos de Jesus. A lição de número 1, intitulada Ninguém é uma Ilha, apresenta o tema do sofrimento, um tema que é universal e também atemporal. Todo mundo sofre e enquanto estivermos aqui nessa terra, estaremos sofrendo. Mas a lição dessa semana é também uma boa oportunidade para mostrar o aspecto pessoal do sofrimento. Cada pessoa tem as suas lutas e desafios, mas nem todos sabem lidar com elas, nem todos lidam da mesma forma. Tem muita gente por aí sofrendo em silêncio, tentando resolver seus próprios problemas sozinhos, mas, lógico, sem sucesso. Outras pessoas têm mais recursos e, embora consigam viver melhor, continuam incapazes de resolver os seus problemas. A história da mulher com hemorragia e também a história da filha de Jairo apresentam duas situações diferentes, mas com uma solução comum. A mulher, marginalizada. Jairo, um influente e importante líder da sua época. A filha de Jairo deveria ser o xodó da família. Então nós temos a mulher maltratada, excluída e a filha de Jairo, benquista por todos. Aproveite essa lição para explorar esses contrastes, para ajudar os adolescentes a enxergar como todas as pessoas sofrem, mas cada um lida com o sofrimento de maneira diferente. Então, faça os adolescentes enxergarem os solitários que estão ao redor deles. Pinte um quadro tão real que a história faça sentido para eles, traga para os dias deles e então conclua dizendo que Deus traz o conforto às pessoas através de nós. A lição de número 2 se chama Quem vai testemunhar? Os discípulos, eles foram enviados para uma missão importante. Muita gente tem dificuldade de apresentar essa mensagem por não compreender bem o alcance e o tamanho da missão que Deus confiou a cada um de nós. Esta lição, portanto, é uma ótima oportunidade para mostrar que Deus precisa de missionários que vão levar a palavra dele a lugares onde ninguém ainda o conhece. Você pode aproveitar essa lição para mencionar que aproximadamente 1 em cada 4 habitantes do planeta Terra não sabe sequer o que é uma Bíblia, nunca viu uma igreja ou sequer ouviu falar sobre Jesus. Essas pessoas precisam conhecer Jesus e certamente Deus escolherá alguém de nós para ir até essas pessoas. Mas a lição também é uma grande oportunidade de lembrá-los que o vizinho, o colega de classe, ou mesmo um primo ou outro familiar também precisa ouvir falar sobre Jesus e eles estão aqui para isso. Mais do que falar, que tal sair da teoria e desafiá-los a fazer isso essa semana, na prática? Lance um desafio, eles vão comprar e com certeza vão gostar. Tudo para a glória de Deus é o título da lição 3. E ele nos lembra que logo que os discípulos chegaram de viagem, eles estavam muito felizes pelo que Deus tinha operado através deles. Mas Jesus enxergou além daquela alegria momentânea. O que Jesus viu? Ali, Jesus viu que os discípulos corriam risco de atribuir a si mesmos as maravilhas operadas por Deus. É o que nos diz a página 207 do livro Libertador. Ele viu também que eles estavam fisicamente exaustos, espiritualmente vazios.
Por ter lutado com o diabo desde o nascimento, Jesus sabia quando precisava se afastar um pouco para recuperar as forças, para as lutas, para as batalhas seguintes. Então, ele precisava ensinar aos discípulos mais uma lição: a lição da disciplina e das prioridades. Essa é uma ótima oportunidade para ensinar nossos adolescentes também sobre a importância de priorizar as coisas certas. Em tempos difíceis, como esse em que nós vivemos, é muito fácil para todos perdermos de vista o que é o mais importante. A disciplina espiritual nos ajuda a mantermos o foco naquilo que realmente vale a pena. Aproveite e ensine os seus adolescentes a pensarem no que realmente é importante. O tema da lição 4 é mal compreendido. Quem nunca teve uma amizade abalada por dizer uma coisa e o amigo ou amiga entender outra completamente diferente, que atire a primeira pedra. E se você não tem um amigo ou amiga assim, eu preciso te dizer que talvez você seja esse amigo. Essa é uma ótima forma de iniciar a discussão da lição dessa semana. Todo mundo é mal compreendido em algum momento da vida e todo mundo compreende mal às vezes também. A lição dessa semana fala sobre o momento em que a onda da popularidade de Jesus crescia e as pessoas elas já estavam achando que ele deveria ser coroado o rei de Israel que os libertaria de Roma. Mas eles não poderiam estar mais enganados. Na verdade, nem mesmo os próprios discípulos de Jesus compreenderam em todos os momentos tudo o que ele disse e tudo o que ele fez. Imagine, por exemplo, os discípulos de Jesus vendo ele multiplicando os pães e ficando animados ali com a possibilidade dele multiplicar também espadas e formar um grande exército. Sabe por que isso nunca aconteceu? Cristo nunca operou sequer um milagre, senão para satisfazer uma necessidade real. É o que diz o livro O Libertador, na página 366. E aí vem a pergunta: será que nós estamos compreendendo bem as palavras e as atitudes de Jesus? Quando nós olhamos para Jesus com a visão obscurecida pelos nossos desejos egoístas, pelas nossas próprias ambições, tendemos a não compreender a sua missão e os ensinos. Nessa semana, enfatize especialmente a necessidade de buscar a Jesus com a mente e o coração abertos. Leve seus adolescentes a compreender que o melhor jeito é o jeito de Deus e não o nosso, mesmo que nós não compreendamos. O título da lição 5 é Salvador para os Gentios. Olhe atentamente, o que você vê nessa imagem? Mas, e se você olhar de outro ângulo, o que você vê agora? Ilusão de ótica é o nome dado a esses erros que o nosso cérebro comete ao avaliar informações recebidas pelos olhos. Por mais complexos que sejam os nossos olhos, eles não são capazes de enxergar todas as coisas exatamente como deveriam ser. O nosso cérebro também comete alguns erros quando nós avaliamos as informações sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Quem nunca pensou que uma pessoa era chata, antipática, só para depois se tornar o melhor amigo ou a melhor amiga dessa pessoa? Nos dias de Jesus, existia já muito preconceito, tanto dos judeus para com as outras nações, quanto também o contrário. Mas o Mestre, Jesus, ele quebrou as barreiras do preconceito, mostrando que no reino de Deus todos temos a mesma nacionalidade. A mulher fenícia que procurou Jesus se tornou um exemplo perfeito para todos de que o preconceito não tem lugar no reino de Deus. Jesus, ele não estava interessado em saber de onde ela vinha ou qual era o seu passado. Por meio da fé, ela também podia ser aceita, assim como todos os demais. Movendo Montanhas é o título da lição 6. Houston, we have a problem. Esse foi o pedido de socorro dos astronautas que ocupavam a Apollo 13, quando a cápsula espacial sofreu uma explosão, causando a perda de eletricidade e de oxigênio. Eles não apenas tinham um problema, mas a vida deles estava em jogo. E nessa hora, eles tiveram de recorrer a quem podia ajudá-los, os cientistas lá no centro espacial. Mas os astronautas da Apollo 13, eles não eram os únicos a ter problemas desesperadores.
A história da lição dessa semana nos conta que um pai desesperado observava ali o seu filho viver morrendo. Não tinha nada para fazer. Ele já tinha tentado de tudo, mas sem sucesso. Então, ele vai procurar Jesus e acaba ali achando 9 dos discípulos. Os discípulos tentaram ajudar aquela família, mas também não deram conta. Daí Jesus chega e ele ensina para eles a lição que nós precisamos essa semana ensinar também para os nossos adolescentes. Quando você está em problemas, precisa pedir ajuda e confiar que Deus vai dar um jeito. Isso é o que nós chamamos de fé. Acreditar naquilo que aparentemente não tem como acontecer. Ilustre com a seguinte dinâmica. Pegue uma xícara, um barbante de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, e algumas porcas dessas de parafuso, umas 5 ou 6 são suficientes. Em uma das extremidades do barbante, amarre as porcas e no outro, então, amarre a xícara. Pegue, então, um bastão, um pincel ou mesmo um lápis e posicione o barbante dessa forma. Fale para os adolescentes sobre a lei da gravidade e pergunte o que aconteceria se você soltasse a ponta do barbante. A resposta óbvia é que a lei da gravidade atrairia a xícara, que vai então cair no chão e quebrar. Então, nesse momento, solte a ponta do barbante e... Os discípulos, eles precisavam aprender que com fé é possível mover montanhas ou fazer qualquer outra coisa impossível. E nós precisamos mostrar isso para os nossos adolescentes na lição dessa semana também. A lição de número 7 é intitulada Quem é Jesus? Para começar essa lição, você pode fazer a seguinte dinâmica. Construa um cubo como este. Perceba os 2 lados dele. É importante que este cubo seja feito com material grosso, um papel grosso, de maneira que não dê para ver o outro lado. Então, você pode começar mostrando para eles, com a mão posicionada desta maneira, o número 1. Então, posicionando da maneira correta, você vai virar este papel e você vai agora então mostrar para eles o número 2. E então, posicionando também da maneira correta, vire o papel mostrando agora o número 3, onde antes havia 1. E por fim, mostre agora também o número 4. Esta dinâmica é muito simples de ser feita, mas treine bastante, pratique antes de ir até eles. Este exercício, ele serve para mostrar como funcionam os modelos mentais. A nossa mente, ela funciona baseada em modelos mentais. Os modelos mentais são modelos pré-existentes. Quando nós vemos algo parecido com outra coisa que já conhecíamos, automaticamente associamos as duas coisas e nem sempre chegamos à conclusão certa. Nos dias de Jesus, as pessoas tinham construído um modelo mental sobre o Messias. Para elas, o Messias seria o libertador que iria livrá-los do Império Romano. Mas eles precisavam mudar o modelo mental. Já a família de Jesus tinha construído um outro modelo mental sobre ele. Tinham visto ele correndo, brincando e quem sabe até ralando o joelho. Tinham visto ele cortando árvores para fazer móveis e trabalhando duro na carpintaria. No modelo mental da família de Jesus, ele era só uma pessoa comum. Esse modelo mental também tinha que ser alterado. Agora pense no nosso modelo mental sobre Jesus. Será possível que algum dos nossos adolescentes tenha um pouco de dificuldade em responder à pergunta: quem é Jesus? Essa questão, ela é crucial e essa lição é uma oportunidade para ajudá-los a pensar quem é Jesus. A lição de número 8 é intitulada Vida Eterna. Comece a discussão apresentando o seguinte experimento. Você vai precisar de coisas muito simples, apenas uma vela, um prato com água ou outro recipiente semelhante, mas um prato vai bem, e um becker ou uma garrafa, algum objeto semelhante a este, feito de vidro. Enquanto você apresenta aqui a experiência, você pode ir falando que algumas pessoas em busca da vida acabam ali se enchendo de coisas. E sem perceber, ao invés de encontrar a vida eterna, ao invés de encontrar a saída, elas acabam se afogando na sua própria busca. Enquanto você faz isso, já com a vela acesa, você pode ali então
colocar o becker, a garrafa ou algum outro recipiente de vidro em cima e você vai perceber o que acontece. Enquanto eles observam, vá mencionando que é justamente isso que acontece quando buscamos a fonte da vida no lugar errado. Foi exatamente isso o que aconteceu com os dois personagens da lição dessa semana. Os dois perguntaram basicamente a mesma coisa para Jesus, mas, afogados pelo excesso de conhecimento, pelo excesso de orgulho ou excesso de dinheiro, não conseguiram ouvir a resposta de Jesus. Eles foram buscar algo que Jesus queria muito dar para eles, a vida eterna. Mas os dois voltaram de mãos vazias para casa. O mestre da lei volta de mãos vazias porque o seu preconceito não o deixava reconhecer que o verdadeiro cumprimento da lei está no amor. Já o jovem rico, que aparentava cumprir toda a lei, também não fazia ideia do que significava o amor de Deus. Ajude então seus adolescentes a entenderem que o verdadeiro cumprimento da lei está em aceitar e viver o amor de Deus na nossa vida. Como crianças é o título da lição 9 que nos ensina que no reino de Deus todos nascemos pequenos. Não importa o tamanho, não importa a idade. Você então pode partir do visível para o invisível, perguntando aos seus adolescentes, por exemplo, quem é o maior aqui da nossa classe? Essa pergunta ela pode ser respondida de muitas formas. Alguns podem considerar a estatura física, outros a idade ou a função. Deixe-os falar, aproveite o momento para questionar o que faz do maior o maior. Em seguida, diga a eles que essa não é uma pergunta nova. Os discípulos de Jesus, certa vez, perguntaram quem seria o maior no reino de Deus. E, ao invés de responder essa pergunta de maneira direta, Jesus toma uma criancinha e diz que quem não fosse como ela não entraria no reino. Pegou a ideia? Os discípulos estavam se perguntando sobre quem seria o maior e, na verdade, corriam o risco de nem estar lá no reino de Deus. Mais do que dizer que Jesus amava as criancinhas, a lição dessa semana é uma oportunidade para falar sobre dependência. Para herdar o reino de Deus, nós temos de ser dependentes como uma criança, que nem alcança, quem sabe, o pote de biscoito em cima da geladeira e depende dos pais para isso. Uma criança que depende dos pais até para amarrar o cadarço, quem sabe. Ajude seus adolescentes a entenderem que a fé mais madura é aquela fé extremamente infantil, que aprendeu a depender de Deus, assim como uma criança depende dos seus pais. A lição de número 10 é intitulada Acorde e, naturalmente, apresenta aqui o relato da ressurreição de Lázaro. Para essa lição, você pode começar com uma lanterna em suas mãos. Pegue essa lanterna sem pilhas e tente ali acender algumas vezes, então pergunte aos seus adolescentes por que ela não está funcionando. Ouça as respostas deles. Possivelmente alguém dirá que deve estar sem pilha ou a pilha deve ter acabado. Aproveite então esse momento para mostrar para eles que sem pilha a lanterna não funciona. A lanterna sem pilha é uma referência à morte. Ela não funciona, não ilumina. Então você, neste momento, pega as pilhas e coloca ali dentro da lanterna. Indica então que Jesus é a fonte da vida. Ele então funciona como as pilhas na lanterna. Separados de Jesus, a lanterna não funciona. Quando ele está conosco, então funcionamos bem. Diga então para eles que separados de Jesus não existe possibilidade de vida. E Lázaro, o grande amigo de Jesus, adoeceu e morreu. Mas Jesus veio para devolver a vida a ele. No entanto, antes de devolver a vida de Lázaro, um dos versos mais curtos e recitados da Bíblia diz que Jesus chorou. Por que ele chorou? Não faria sentido ele ter chorado pela perda do seu amigo, visto que ele estava ali para devolver a vida de Lázaro. O livro Libertador nos lembra então que Jesus não chorou somente em solidariedade a Maria e Marta. Ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele chorou por ver ali, no meio da multidão, pessoas das quais algumas o rejeitariam como fonte da vida. No meio daquela multidão estavam pessoas que iriam crucificar Jesus. Ele chorou então por sentir o peso da morte de toda a humanidade, desde Abel até os nossos dias. Chorou pelo conflito entre o bem e o mal, que custaria a vida eterna de muita gente que o rejeitaria.
Ali em Betânia, Jesus chorou por mim, por você e por cada adolescente. Precisamos então ajudá-los a entender que Ele, que é a fonte da vida, se aceito por nós, vai nos dar a vida eterna. Ele é fiel e cumprirá a promessa que fez. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Ele. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O título da lição 11 é Em Cima da Árvore. Como é que acontece uma transformação? Você pode ajudar seus adolescentes a responder essa pergunta através da seguinte experiência. Para isso, você vai precisar de um comprimido de permanganato de potássio que você encontra em qualquer farmácia, especialmente as menores. Vai precisar também de açúcar e soda cáustica, além de um recipiente de água grande e transparente. Dilua o comprimido de permanganato em um pouco de água, que vai adquirir essa cor meio roxa. Em seguida, dilua no outro recipiente um pouco de soda cáustica e açúcar. Mas atenção, muito cuidado ao manusear a soda cáustica, ela pode ser perigosa. Com as duas misturas prontas, derrame então a mistura de açúcar e soda cáustica no recipiente maior de água e mexa bem. Despeje então o permanganato diluído e espere reagir. O permanganato, que é roxo, vai se transformar em manganato, que tem a coloração verde. E se você tiver tempo e paciência, ele vai se transformar em dióxido de manganês, que é amarelado, talvez um pouco marrom. Com esse experimento simples, a gente pode ilustrar a realidade de que uma transformação invisível resulta numa mudança visível. E foi exatamente isso o que aconteceu com Zaqueu. Ele, que era chefe dos cobradores de impostos, que estava ali acostumado a roubar dos seus conterrâneos e a enriquecer às custas de cobranças indevidas, ele, quando se encontrou com Jesus, se tornou uma nova pessoa e essa transformação interior resultou em atitudes de arrependimento. Esta lição está aqui para ensinar nossos adolescentes de que não existe arrependimento verdadeiro que não resulte em mudança verdadeira. Jesus mandou Zaqueu descer da árvore porque queria se hospedar na sua casa. Mas Zaqueu não recebe Jesus como um hóspede de passagem, não. Ele faz questão de que Jesus viva para sempre no seu coração e na sua vida. E assim, a sua vida é transformada para sempre. Desafie os adolescentes a convidarem Jesus para morar para sempre em seu coração e também para transformar a sua vida. O vaso de alabastro é o título da lição 12. Você consegue se lembrar de alguma vez que alguém te prejudicou? Da última vez que foi traído? Contou aquele segredo achando que podia confiar e a pessoa contou para todo mundo? Não é difícil lembrar quando alguém faz mal pra gente, não é verdade? Mas me diz aí, você consegue se lembrar da última vez em que alguém te ajudou? A última vez confiou em alguém e essa pessoa honrou a confiança recebida? Você agradeceu a pessoa por isso? Fez um textão nas redes sociais maior do que aquele reclamando do que deu errado? Entre muitas outras coisas, a lição dessa semana fala sobre gratidão. Maria foi perdoada e liberta por Jesus. E por isso, no banquete, na casa de Simão, teve uma atitude que foi eternizada na memória de todos os leitores do Evangelho. Derramou um caro perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus e a enxugava as lágrimas que se misturaram com o perfume com o próprio cabelo. A gratidão de Maria é um grande exemplo para todos os que são salvos por Jesus. Depois de destacar a gratidão de Maria na história dessa semana, que tal presentear seus adolescentes com um potinho da gratidão? Para marcar ainda mais a história, você pode perfumar os papeizinhos que colocará lá e orientá-los a escrever pelo menos uma vez por dia um motivo pelo qual são gratos a Deus. A lição 13 é intitulada O Primeiro Lugar. Uma das lições mais difíceis que os discípulos de Jesus precisavam aprender era a da humildade. Enquanto que Jesus nunca deixou se iludir por bajuladores, sempre evitou fazer grandes coisas para impressionar, os seus discípulos estavam mais preocupados com outras coisas. O tempo todo, eles se achavam melhores do que as pessoas de outras nações e disputavam o poder entre si.
Assim como os primeiros discípulos, nós também precisamos lutar todos os dias contra o orgulho e a arrogância. Essa é uma lição perfeita para apresentar o contexto do grande conflito em nossa mente, onde a humildade é uma característica dos que lutam ao lado de Jesus e o orgulho demonstra o quanto estamos longe dele. Ilustre essa verdade da seguinte maneira: pegue 2 copos descartáveis e uma vela. Diga aos adolescentes que os 2 copos representam 2 pessoas diferentes. Posicione um copo com a boca para cima e o outro com a boca para baixo. Diga que o que está com a boca para cima representa os orgulhosos, cheios de si, enquanto que o que tem a boca para baixo está vazio, humilde. Diga então que o fogo representa a constante luta no grande conflito. Os orgulhosos, ao entrar nessa guerra, têm esse resultado. Já os humildes, quando lutam o conflito, saem vencedores, desse jeito. Qual será a nossa atitude no conflito entre o bem e o mal? Orgulhosos ou egoístas? Desafie seus alunos a orarem pedindo a Deus que faça deles pessoas humildes diariamente. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu queria me apresentar, dizer que eu sou o Lucas Chung e que eu vim trazer aqui algumas dicas para PGs. Não é esse bicho de 7 cabeças e vamos ver agora algumas coisinhas que eu preparei. Então, eu vou compartilhar minha tela e trazer algumas ideias. Vamos lá, então. Seguinte, primeiro de tudo, e o mais simples possível, o segredo é juntar a galera. Então, juntando a galera, amigos, alunos, primos, familiares, pets, tendo a galera unida, esse já é o primeiro passo de qualquer PG e é super importante. E daí, uma coisa legal para começar e para ir criando um ritmo é escrever para o pessoal, lembrando qual dia, qual horário vocês vão se encontrar. Então, no caso do meu PG, por exemplo, a gente se encontra às sextas-feiras, às 8 da noite, e tudo de maneira online, tá? Então, a gente se encontra pelo aplicativo Zoom, mas tem vários outros, como o Google Meet, como o Microsoft Teams, e outras ferramentas que vocês podem fazer videoconferência e se encontrar. Durante a semana, a gente se inscreve também para perguntar sobre algum pedido que rolou, mandar agradecimentos, isso tudo no WhatsApp mesmo, a gente tem um grupinho do PG que a gente se conecta. No dia, se tiver alguma pessoa nova, ou se vocês estiverem começando, é sempre legal todo mundo se apresentar para se conhecer, a gente faz e fazia, quando a gente conhecia a pessoa pela primeira vez, uma dinâmica de sabatina, fazendo perguntas de o que a pessoa preferia entre uma coisa ou outra, alguma curiosidade que a pessoa queria contar, gostos, jeitos, coisas para criar uma certa intimidade no grupo. Beleza? Então, esse é o primeiro passo, mais simples possível, só juntar a galera, já está sensacional. Bom, depois disso, a gente fala sobre qual é real, deixar a galera falar da semana, contar da vida, trazer novidades. E uma dica, a gente sempre anota o que cada um fala para depois poder relembrar e retomar o tema. Isso cria uma afinidade, cria um laço das pessoas se sentirem realmente importantes, sentirem que estão sendo ouvidas e que estão, de fato, criando um relacionamento. E, por fim, a gente faz um aquecimento. Então, a gente traz algum louvor, alguma música, alguma notícia boa da semana e, obviamente, pede a presença de Cristo, a presença divina para conduzir esse momento. Então, esses 3 pontos foram as raízes e é o ponto de início de um PG, que é um pequeno grupo para se reunir. Então, juntar a galera, falar um pouquinho da semana, qual que é real, o que está pegando, e aquecer para começar a discussão. E para a discussão, eu trouxe alguns pontos aqui, algumas ideias de como vocês podem regar essa discussão de um PG. Então, pode ser um material de estudos, como, por exemplo, da associação, que preparou já
para vocês só conduzirem. Pode ser um podcast de algum grupo especial, algum tema que vocês gostem de ouvir. O nosso PG, por exemplo, sempre pauta discussão em um podcast da semana. Um filme que seja inspirador, uma música, uma meditação, um livro do ano, uma pregação ou uma mensagem especial preparada por alguém. Então, não é um bicho de 7 cabeças preparar conteúdo. Tem muita coisa pronta e o segredo é estar junto e falar de Deus. Preparem-se, obviamente, para conduzir, mas não é um bicho de 7 cabeças que você vai ter que se matar produzindo conteúdo e estudando para passar com a galera. De novo, o segredo da raiz é estar junto, é falar da semana, é falar de Deus e, consequentemente, o conteúdo vai fluir. Beleza? Mas, se para esse conteúdo vocês acham que é legal trazer coisas mais dinâmicas, eu trouxe aqui algumas dicas. Então, tem algumas dinâmicas, alguns aplicativos, algumas ferramentas que eu particularmente gosto muito de usar para tornar as coisas mais dinâmicas, para conduzir uma discussão. Então, essa apresentação que eu estou usando aqui é num site chamado Prezi, Prezi, que você monta a apresentação rapidinho, faz essa dinâmica super legal. E daí eu vou mostrar cada um desses aqui, e tem outras ferramentas que vocês já devem ter visto em outros lugares que podem ajudar vocês também. Então, eu vou começar pelo meu favorito, que chama Mentimeter, e basicamente ele é uma ferramenta interativa para você conduzir uma discussão. Então, eu vou tirar do modo apresentação aqui, e em cada um deles para ir mostrando. Então, nessa ferramenta, basicamente, quando você projetar a sua apresentação, ele vai gerar um código e as pessoas vão entrar nesse menti.com usando esse código. Eu vou dar um exemplo mais real no próximo aplicativo que chama Kahoot, que você entra e as pessoas vão interagir. Então, essa é a apresentação que eu fiz para o Adolescer 2018. E daí aqui tem alguns temas algumas coisas legais que dá para ser usada aqui. Então, por exemplo, fazer pesquisas, qual a sua idade, que cidade você veio, perguntas gerais para montar gráficos ou pegar a opinião da galera sobre um assunto, saber o que elas estão fazendo, o que elas preferem, a nota que elas dão para alguma coisa. Você pode montar nuvem de palavras, então um exemplo aqui é qual livro da Bíblia você mais gosta. Você pode pedir uma opinião aberta para o pessoal, então esse exemplo aqui, porque você está aqui hoje, daí vão vindo várias coisas que o pessoal foi escrevendo aqui. E, enfim, tem vários formatos. Essa é uma ferramenta que ela é gratuita, mas ela tem um limite de perguntas. Então, se vocês quiserem adquirir, fazer mais perguntas, dá para adquirir, mas se não, dá para usar na versão gratuita também. Uma segunda ferramenta, que talvez vocês já conheçam, é uma que chama Kahoot. E daí, o melhor jeito de mostrar, eu ia criar um joguinho aqui, mas talvez não ficaria tão claro. Então, eu vou aproveitar essa funcionalidade aqui deles de fazer uma demonstração e vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? Então, aqui é a simulação do celular da galera e aqui é a simulação da sua tela, tá bom? Para conduzir o jogo. Então, eu vou simular aqui que eu vou jogar. Esse é o meu PIN, então eu vou inserir aqui no celular, 2465, e daí ele pede um apelido. Vou colocar aqui Chung, o pessoal pode brincar com o apelido, ou você pode pedir para colocar o nome para fazer questão que você sabe quem está respondendo, quem vai ganhar. E daí você inicia o jogo. E daí começam a vir as perguntas, tá? Então aqui é só uma demonstração, mas vai aparecer no seu celular esses ícones, triângulo, losango, círculo ou retângulo. Daí vem a pergunta. Todos os morangos são vermelhos? Daí você responde de acordo com o que está escrito aqui, né? Então, no caso aqui, eu vou responder que sim, está certo, estava errado. Tem morangos brancos também na face da Terra. Daí você avança e ele vai somando pontos. Um detalhe. Os pontos são somados para a velocidade das respostas também. Então, quem responde mais rápido ganha mais pontos. Aqui tem uma pergunta que eu não faço ideia do que seja, mas vou chutar aqui só para demonstrar.
No caso, eu acertei e marquei 829 pontos. E daí, o ranking vai aumentando segundo essas respostas. E ele vai fazendo isso automaticamente, você não precisa ter trabalho. Então, verdadeiro ou falso? Vou responder aqui que é verdadeiro. Acertei também. E por aí vai somando os pontos, tá bom? Então, esse era o Kahoot que eu queria mostrar para vocês. Esse é um que eu acho super legal também, que chama Miro, M-I-R-O, que você cria um painel e você pode compartilhar com as pessoas para elas irem escrevendo. Então, elas podem adicionar como se fossem post-its, né? Aqui, elas podem escrever. Aí você pode dar zoom. Então, aqui eu vou dar zoom aqui nos PGs, são legais. Você pode desenhar, você pode fazer seta, você pode adicionar emojis, enfim. Super legal e super colaborativo. Vocês podem brincar aqui com essas ferramentas. E um último que eu queria mostrar para vocês é o Easy Retro, que você pode pedir que as pessoas vão escrevendo aqui nesse formato. Então, eu amo jogar futebol, queria comer chocolate, eu odeio acordar cedo, bons exemplos, eu só sei que eu queria estar dormindo. E daí, conforme o pessoal vai escrevendo, quem estiver participando pode votar. Daí você sabe quais são as coisas preferidas, ou então podem comentar. Eu também. Enfim, um dia demais. E aí são ferramentas colaborativas para o pessoal ir interagindo. Uma outra também que vocês podem fazer é o pessoal colocar pedidos, agradecimentos, coisas que estão em espera, que estão aguardando, tendo esperança, ou são decisões da vida que precisam ser tomadas. Beleza? Então, vou voltar para a minha apresentação aqui. Então, essas foram as dinâmicas. Obviamente, vocês devem ter ouvido já outras ferramentas, mas aqui são algumas ideias, tá bom? E daí, para finalizar, não tem como falar de um PG sem falar dos possíveis frutos que eles trazem, né? Então, frutos sociais, de amizades novas que são criadas, físicos, de criar uma rotina, ainda mais durante a pandemia, de as pessoas terem algo a se conectar, terem uma troca de ideias, então tem muito a ver com a disposição, com a animação da galera, e sem falar nos frutos espirituais que Deus com certeza conduz e traz muitas bênçãos para qualquer pequeno grupo que você criar, tá bom? Então, para fechar, dei algumas dicas, trouxe algumas coisinhas, mas o checklist é muito simples. Primeiro é só juntar a galera. Junta, convida todo mundo. Se tiver pouca gente, se tiver muita gente, o importante é vocês estarem juntos e trocarem ideia, falarem sobre o reino de Deus. Falar da semana, justamente, contar como que está sendo a vida, como que estão as dificuldades durante esses momentos difíceis que a gente está passando. Aquecer, descontrair, uma mensagem musical, um louvor ou alguma dinâmica dessas que eu acabei de mostrar. De novo, tudo isso sem dar muito trabalho, porque o principal mesmo é falar de Deus. Então, essas foram algumas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem participar de algum PG, eu posso indicar alguns também, podem entrar no meu, e a gente vai trocando uma ideia para a gente estar sempre junto. É isso aí. Abraço. Nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Os adultos são muito bem atendidos, nossos jovens têm diversas programações de muita qualidade, o ministério infantil está sendo constantemente atendido. Mas tem uma classe especial de pessoas, os adolescentes. Esses requerem uma atenção muito especial, e foi pensando nisso que surgiu o Geração América.
O Geração é mais do que um simples programa ou um projeto. Ele é um estilo de vida que nós desejamos levar para esses meninos e meninas. O Geração, ele engloba 3 momentos principais: a escola sabatina e o culto no sábado, e na sexta-feira à noite o nosso culto de pôr do sol, conhecido como Cesta Básica. No Geração, nós temos 2 objetivos principais. O primeiro deles é um objetivo missionário. Através das ações sociais que nós realizamos, uma vez a cada mês ou a cada 15 dias, estamos fazendo com que eles trabalhem para Cristo e aprendam a se importar com o próximo, que foi o que o grande mestre nos ensinou. Lembre-se que o Geração ele atende aos adolescentes. Então é muito importante que os pais atentem a isso, porque dentro do Geração nós vamos abordar assuntos relacionados a essa fase da vida. O segundo objetivo está relacionado com a salvação. É muito comum nós nos apegarmos bastante à forma como as coisas são feitas, mas no Geração é diferente. Nós não estamos muito interessados com o formato daquilo que será apresentado, mas sim com como isso vai impactar na vida de cada um deles. Nosso objetivo, portanto, é a salvação, é o ensino a esses meninos e meninas do caminho que eles devem andar. Geração, todos são bem-vindos, independente se a pessoa é adventista, se ela é de outra religião, eles são aceitos como eles vêm, como eles são, para que assim possam ser dirigidos e direcionados para a verdade. Para mim, o Geração é oportunidade. Eu vejo o Geração como não apenas um projeto, mas um estilo de vida, algo que eu levo comigo todos os dias, no meu vínculo de amigos, na escola, em casa, a minha linguagem, onde eu me encontro com pessoas que me entendem, com pessoas que têm a mesma fé que eu, mas que falam de uma forma que eu me identifico melhor e falam sobre Deus e assuntos que são interessantes e que só vão te dar coisas boas, só vão te oferecer coisas boas. E agora a Geração mostra que nós podemos sim participar mais das coisas e fazer o bem. Aqui a gente pode expressar o que a gente tem para falar, a gente aprende, é bom porque a gente convive mais com pessoas da mesma idade. O adolescente, normalmente ele necessita de uma atenção, porque é meio difícil você ser cristão em um mundo que é totalmente diferente, que não tem os mesmos princípios que você. E no Geração América, eu encontrei uma forma simples de viver o verdadeiro cristianismo e um lugar onde eu me sinta bem. Para o Geração América, eu posso chamar todos os meus amigos que não viriam no culto normal. E é um lugar em que todos os adolescentes podem usar os talentos deles, não importando quais sejam. E eu tenho um lugar para usar meus talentos para Cristo. Geração para mim é inovação. A gente pode chegar sábado de manhã sabendo que a gente vai ter que participar num culto que tem a nossa linguagem, que tem os nossos costumes, que tem um ar diferente, um ar menos pesado, no qual a gente consegue se soltar mais, consegue aprender até mais, porque é uma coisa que é adequada para nós, a gente consegue ouvir com mais clareza, aceitar com mais clareza também. Então, acho que é uma coisa essencial que os adolescentes estavam precisando aqui nessa igreja. O Geração a gente leva para fora daqui. As coisas que a gente aprende, os temas de cesta básica que a gente aprende, são coisas que realmente entram na nossa vida. São temas necessários, são temas que a gente está enfrentando no nosso dia a dia e foi ótimo para todos nós. O Geração América na minha vida, ele me deu um aspecto mais que eu não tinha, que é a responsabilidade e o compromisso. E é uma coisa animadora porque a gente sabe que a gente tem que mudar o mundo e a gente tem por exemplo, um programa que nos ajuda a fazer isso. Então, a Geração América mudou minha vida porque comigo com jovens influencia muito. E como em outras igrejas, não tinha isso. Então, a Geração América mudou bastante coisa. O jeito de eu viver com a minha família, fazer mais amigos. Foi isso. O Geração América é especial pra mim porque aqui eu encontro vários amigos meus e também fiz vários amigos aqui. E porque aqui eu consigo ficar em contato com Deus e chego mais perto dele. O Geração América, ele mudou minha vida.
Todos nós que trabalhamos com adolescentes reconhecemos que essa é uma geração diferente. Essa é uma geração singular, uma geração única, mas acreditamos e alimentamos também a esperança de que essa seja a última geração, aquela que verá Jesus voltando em glória. E para isso, nós precisamos então conduzi-los para mais perto de Jesus. Precisamos ajudá-los a amar a Cristo, precisamos ajudá-los a servir ao próximo e a encontrar e desenvolver os seus dons e talentos para pregar o Evangelho. São justamente esses os objetivos do Geração, que tem ali na sua base um público muito específico, os nossos adolescentes, especialmente os adventistas, mas também, se bem desenvolvido, é um ótimo lugar, uma ótima oportunidade para adolescentes que estão conhecendo a Cristo e ainda não pertencem à igreja. Você pode convidá-los para participar e ali eles vão desenvolver esse amor por Cristo, vão utilizar os seus dons e em pouco tempo estarão também envolvidos na pregação do Evangelho. Para contribuir com esse processo, nós desenvolvemos aqui então um programa de discipulado chamado Talmidim. Este programa de discipulado compreende o adolescente como sendo um ser que está em desenvolvimento constante, inclusive espiritualmente. Ele está numa jornada de descoberta, conhecendo quem é Jesus, conhecendo a si mesmo e podendo agora empregar os dons que Deus deu para Cristo novamente. Para isso, ele tem ali várias fases, começando como um guerreiro, alguém que apenas assiste ou participa, é a primeira fase do discipulado. Mas ele deve ser chamado a tornar-se então um legionário, onde ele poderá agora se envolver, onde ele deverá agora participar de um ministério, de um projeto, de uma ação social, estar ativamente envolvido. Este é o sonho, que todos os adolescentes estejam de alguma forma envolvidos. Mas o sonho não acaba aí. Nós queremos que eles aprendam que uma das formas de serviço é também a liderança. Eu posso liderar servindo. E agora então o legionário deve se tornar um gladiador que vai para a frente de batalha. E ali na frente da batalha ele serve outros, ele lidera outros. Ele pode, juntamente com você, líder, programar, ele pode desenhar, construir ali a ideia de um novo projeto, de uma ação social, ele vai envolver outros, convidar um amigo para participar do Geração ou mesmo ministrar estudos bíblicos, se essa for a sua habilidade. O gladiador, então, poderá tornar-se um campeão, que é aquele momento onde ele vai tornar-se um mentor. Ele vai trazer alguém para o Geração e ajudar este alguém, este amigo ou amiga, a tornar-se também um gladiador. Ou quem sabe ele pode se unir ali, ele pode se aproximar de um outro adolescente que está começando e ajudá-lo também nesse processo. E ele vai então adquirir o amor pelo discipulado, onde ele não apenas agora se torna um discípulo, mas ele passa a discipular outros para Jesus. Para ajudar em todo esse processo, para conduzir todo esse processo, está você, líder, que aqui nós chamamos de guardião. O guardião tem o papel de harmonizar tudo isso, de encontrar o que cada adolescente tem de melhor e de então levá-los neste processo de discipulado a desenvolver os seus dons, a encontrar suas habilidades e utilizar em serviço por outros. Naturalmente, o guardião não conseguirá fazer isso apenas nas atividades de sábado pela manhã, apenas durante a escola sabatina. Ele precisa encontrar formas de se envolver na vida do adolescente, no dia a dia, saber onde ele estuda, saber como ele vai na escola, saber o que está acontecendo em sua família. Esse diálogo é extremamente importante para que o processo de discipulado seja efetivo e eficaz. Outra importante ferramenta para o guardião, além de ter um grupo no WhatsApp, quem sabe, ou em outra rede social, para saber como seu aluno está na escola, como seu adolescente está em casa, quais são as situações que ele está enfrentando, além de conversar constantemente com ele de maneira pessoal e particular, o guardião pode também utilizar-se dos pequenos grupos para aproximar o seu grupo de adolescentes. É no pequeno grupo que, se for bem feito, você terá a possibilidade de aproximá-los uns dos outros e também de Cristo. No seu pequeno grupo, você precisa ter um momento social, onde o seu adolescente possa falar, possa se expressar sem ser julgado por você ou pelos colegas. Se você construir um ambiente seguro como este para o seu adolescente, certamente estará bem perto do sucesso, bem perto de aproximá-los de Jesus.
Mas o seu pequeno grupo não pode ser apenas um ambiente social. Você precisa também fazer deste um momento espiritual, onde o seu adolescente fale, se expresse, mas seja conduzido logo em seguida a Bíblia, a Palavra de Deus, como fonte e direção para a nossa vida. Você precisa então preparar um momento espiritual, onde o tema seja relevante, impactante, mas profundamente bíblico. Faça com que seu adolescente perceba a riqueza da Bíblia, leve-o a se apaixonar pela Palavra de Deus, leve-o a se apaixonar pela Bíblia. Descubra quais são as suas necessidades, os seus problemas e proponha a ele respostas na Bíblia. Você pode então, quem sabe, trabalhar séries da Bíblia que respondam então esses questionamentos que eles trazem a você. Assim, depois de apresentar o momento em que ele pode ali se expressar, se comunicar com os outros, leve-o para encontrar-se com Jesus. E assim o seu pequeno grupo poderá concluir, quem sabe, com uma selfie registrando aquele momento, mas não poderá deixar de ter também um momento onde vocês vão orar por cada um deles. Quem sabe você pode conduzi-los a orar em duplas, eles podem orar com todo o grupo juntos, eles podem ter um momento de oração individual, mas que represente a entrega e a decisão tomada naquele dia. Assim, o pequeno grupo terá um grande papel na vida do seu adolescente, da sua adolescente, que perceberá a necessidade de fato, estar com Cristo e buscar na Palavra de Deus a revelação de Jesus Cristo. Os nossos adolescentes precisam não apenas se encontrar e se reunir para socializar. Eles precisam estudar a Palavra de Deus, mas precisam também ser levados a aplicar a Palavra de Deus. Você pode então incluir no seu programa do Geração, aí com a sua base, ações sociais das mais diversas, que levem o amor e o calor de Cristo para outras pessoas. Eu tenho certeza que se você pedir sugestões aos seus adolescentes, eles trarão ótimas, eles trarão boas sugestões. E isso, inclusive, contribuirá com o desenvolvimento e crescimento deles no programa de discipulado no Talmidim. Proponha, pelo menos uma vez por mês, uma ação social de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas possibilidades, respeitando o momento em que estamos vivendo, mas que não os permita ficar parados. Ajude-os a perceber que eles necessitam estar envolvidos e ajudando o próximo. Ajude-os a entender que os dons e habilidades que Deus os deu não foi para si mesmos, mas foi para servir a igreja e também a comunidade. E assim, você terá uma base forte que desenvolve bons relacionamentos, que está conectada com Jesus e que serve o próximo, assim se aproximando a cada dia de Cristo e crendo na esperança do breve retorno de Jesus, por isso pregando o Evangelho. Certamente, seguindo estes passos e todos os demais descritos no manual que nós preparamos, você poderá então impactar a sua base, impactar os seus adolescentes e fazer com que esta seja a geração que acredita que será a última, a que verá o retorno de Jesus. Que Deus te abençoe. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não esqueça, gente, sábado, 10h30 da manhã, vem, só chegar.
Salve, salve galera, tudo bem? Eu me chamo Alisson, eu sou um adolescente aqui da base Os Tops em Suzano e venho convidar você que está aí dentro de casa a conhecer a base e o Projeto Aprentim. Bora lá? Olá, eu sou o Gabriel, essa é minha esposa Juliana e atualmente nós estamos como coordenadores do Departamento dos Adolescentes da Igreja do Jardim Gardênia. O Projeto Aprentim ele surgiu no nosso coração pela necessidade que nós tínhamos de formar novos líderes, né? A nossa vontade de tornar os nossos adolescentes outros grandes líderes que possivelmente possam surgir no futuro. E nós criamos esse projeto para que eles conseguissem vivenciar como que é o dia a dia dos departamentos da igreja, como que se dá a organização da igreja e para eles começarem a se preocupar com isso. Porque no futuro são eles que vão ser os responsáveis por esses departamentos. Então nada mais justo do que agora eles já começarem a pelo menos entender como é que funciona, a participar das reuniões de organização. E nós criamos isso exatamente para que eles pudessem estar mais próximos dos diretores que a gente tem na igreja e para que os próprios diretores que tem na igreja treinassem esses adolescentes, para que pudéssemos assim prepará-los de uma maneira melhor. Então eles participam dos treinamentos, participam das reuniões junto com os diretores e os diretores eles nos ajudam nesse auxílio, nesse preparo desses adolescentes. Esse projeto ele tem que acontecer em uma parceria muito grande com toda a comissão da igreja, porque são eles que vão nos auxiliar, que vão estar mais próximo dos adolescentes para preparar eles. Então eles precisam entender o projeto e aceitar, toparem fazer parte para que esse projeto obtenha o máximo de sucesso possível. A nossa intenção não é simplesmente formar grandes líderes, a gente também quer formar pessoas responsáveis, desenvolver mais ainda a responsabilidade deles e, acima de tudo, a preocupação deles com a casa de Deus, que a gente sabe que é muito importante. Só que eles não simplesmente têm que participar de tudo que os diretores fazem, não é simplesmente isso. Ao final do ano, eles vão ter que apresentar para a gente e para a igreja como se fosse um trabalho de conclusão de curso, o que a gente chama carinhosamente de TCD, Trabalho de Conclusão de Departamento. E eles vão ter que apresentar no que aquele departamento, aquele período que ele passou com o departamento, ajudou na formação dele, ajudou no crescimento espiritual e crescimento mental deles também. E no que aquele departamento é tão importante para a igreja, para que eles possam realmente gravar na mente deles e possivelmente, quando se tornarem adultos e forem os responsáveis por esse departamento, eles já tenham o caminho das pedras traçado. Olá, meu nome é Beatriz, faço parte do Projeto Aprentim e eu auxilio no Departamento de Secretaria e Saúde. O Departamento de Saúde me ensinou mais sobre alimentação saudável e equilibrada e tem me ajudado a compartilhar mais com as outras pessoas sobre esse assunto. E a Secretaria me ajudou a mais conhecer as pessoas da igreja melhor e a comunicação com elas. Olá, eu sou o Victor Henrique, aqui da base Stops, e eu vim aqui para falar um pouquinho da minha experiência com a Aprendim. Eu estou sendo aprendiz nos cargos de sonoplastia, Ministério da Música e Diaconato, e tem sido uma experiência muito top para mim, porque tem me ajudado a ter responsabilidade e compromisso com a casa de Deus, e também tem me ajudado na minha vida espiritual a estudar mais a lição, estudar mais a palavra e ter mais conhecimento para dar cada vez o meu melhor na casa de Deus. E eu tenho certeza que tem sido uma experiência top para mim, vai ser para você também. Olá, meu nome é Bianca, faço parte do projeto Aprentim no Departamento de Superintendência Administrativa, a Tesouraria e no Ministério da Mulher.
Gosto muito de trabalhar nos dois e o projeto me ajudou a conseguir falar melhor com as visitas que a gente faz no Ministério da Mulher. E eu gosto muito de fazer isso e quero fazer mais quando eu for livre. Oi, meu nome é Luísa e eu estou atuando nos departamentos de mordomia cristã e secretaria. Na mordomia, aprendi a importância dos dízimos e das ofertas e o pacto que temos que ter com Deus. Na secretaria, aprendi a importância da organização e o cadastro dos membros para que a igreja alcance seu objetivo. Trabalhar nesses departamentos me fez crescer espiritualmente e me deu responsabilidades. Bem, todo projeto grande ele exige um planejamento estratégico eficiente. Então, para que isso fosse possível, nós iniciamos o projeto conversando com eles sobre como seria realizado as atividades deles dentro dos departamentos e, sobretudo, montamos um planejamento estratégico. Então, nós iniciamos o projeto solicitando que eles fizessem e entregassem para a gente um currículo sobre a vida pessoal deles. Neles, nós identificamos as qualidades, os talentos e os pontos fortes de cada um. Sendo assim, nós conseguiríamos identificar a qual departamento eles melhor encaixariam. Depois disso, feita a divisão dos departamentos, eles começaram a ter contato e vivência com os diretores de cada departamento. Então, eles foram instruídos que eles deveriam participar das palestras, dos treinamentos, das reuniões, tanto locais quanto das associações e uniões. E feito a parte teórica, de forma prática, eles colocariam todas as atividades em execução e ação. Depois disso, eles precisam também entregar para a gente trimestralmente um relatório sobre todas as atividades e planejamentos que eles fizeram dentro daquele trimestre. Ao final do ano, como o Gabriel já comentou, eles vão apresentar o TCD, que será a avaliação final de todo o percurso durante o ano de 2021. Olá, eu sou a Josi, diretora do Ministério de Mordomia aqui da igreja. Para mim foi um prazer muito grande poder participar do projeto Aprentim. Poder orientar as meninas, a Adriele e a Heloísa, quanto ao departamento, me deixou muito feliz, porque me fez refletir sobre a minha responsabilidade como igreja, que é de estar ensinando os mais novos, porque eles serão os futuros líderes da nossa igreja. Um projeto muito bom, muito abençoado por Deus. A estrutura do projeto Aprentim, ele se parece bastante com a estrutura de um projeto aprendiz, como nas empresas. Então, além da efetivação dos adolescentes dentro do departamento, a gente precisou criar um planejamento estratégico de como isso aconteceria. Então, para implantar o projeto Aprentim na sua igreja, sente com a sua equipe, coloque datas, estruture quais departamentos receberão os adolescentes, quanto tempo ele ficará disponível para a execução das atividades dentro desse departamento e qual a quantidade também de departamentos e adolescentes que trabalharão juntos. Feito toda essa questão teórica desse planejamento, você conseguirá identificar quais são os departamentos que têm maior necessidade de auxílio e colaboração e também quais são os departamentos que possuem maior facilidade em recepcionar e auxiliar esses adolescentes durante este ano. Existem alguns departamentos que não conciliam essa passagem do adolescente naquele momento, como é o caso do departamento jovem ou dos desbravadores. Afinal, muitos adolescentes eles já participam diariamente da rotina dos desbravadores. E a liderança, a formação de liderança dos desbravadores, ela possui uma idade específica. Então você precisa identificar dentro da sua igreja quais são os departamentos que possuem a maior necessidade dessa adaptação dos adolescentes dentro dele. Outro ponto importante também é passar o projeto na comissão e mostrar de forma bem organizada como esse projeto acontecerá. Então ilustre com fotos, com calendários, coloque também para a comissão e para os adolescentes quais serão os departamentos, as atividades e os eventos que eles deverão ficar atentos. Tudo isso fará com que o seu desenvolvimento do projeto Aprentim na sua igreja se torne mais eficaz. Lembre-se que mais do que um simples projeto, o Aprentim ele é um termômetro de participação e desenvolvimento dos seus adolescentes dentro da igreja.